Fala, meu povo do nono ano! E aí, turminha, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá dar início para nosso terceiro bimestre, com mais uma aula de artes. Bom, quem tem a apostila 3 já, ó, apostila 3 em terceiro bimestre, abra comigo na página 120. Quem não tem, preste atenção, que logo vai ter. E quem não tiver, professora, eu não vou fazer o dever porque eu não tenho livro. Nada a ver, hein? Presta atenção, faz no caderno, quando o livro chegar, já tá aí o exercício. Se por acaso não conseguir o livro também, tá aí o exercício para vocês estudarem, tá bom? O que eu passar, depois eu vou colocar lá em PDF para vocês. Combinado? Então vamos lá. Modernismo na arte brasileira. Está na página 120. Bom, vamos ver como é que foi isso. O modernismo se inicia na Europa, compreendendo os movimentos da última década do século XIX e os movimentos da vanguarda do século XX. Os movimentos modernistas foram influenciados pelo contexto econômico, político, social e cultural de sua época. Nesse período, a Europa vivia um momento de intenso desenvolvimento industrial, caracterizado por avanços tecnológicos e pela visão de progressos desencadeados pela modernidade. Os artistas, no início dos movimentos de vanguarda, foram influenciados pelo clima de progresso e mudança, traçando processos de criação artística que propunham a ruptura com o academicismo e a valorização das identidades expressivas. No Brasil, no início do século XX, foi marcado pela chegada de milhares de imigrantes estrangeiros e pelo progresso industrial. As primeiras manifestações artísticas modernistas aconteceram na literatura com as produções de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti de Pitta. Essas propostas pioneiras traziam influências dos movimentos de vanguarda europeus aliados ao desejo de se conhecer e valorizar as raízes da cultura brasileira. Em um cenário que mistura o academicismo, ainda dominante nas expressões artísticas e as exposições revolucionárias de Lassar Segal e Anita Malfatti, iniciou-se um movimento nas artes visuais que modificaria profundamente a história da arte moderna. Como é que foi o início do modernismo no Brasil? Bom, desde o romantismo, no início do século XIX, os artistas começaram a assumir um posicionamento crítico com relação aos padrões e às convenções acadêmicas. Iniciou-se, a partir desse momento, uma busca por novos sentidos para fazer o artístico e para a obra de arte. Como vocês sabem, a arte está sempre mudando. Enquanto o romantismo se caracterizou pela intensidade emocional, pela liberdade de expressão do artista, pelo nacionalismo e pela criação de cenas históricas, o realismo que prevaleceu na segunda metade do século XIX seguiu buscando a verdade no que se vê, no que é real, não importando se é belo ou feio, mas se é realidade, o cotidiano, as questões sociais vistas como são. O impressionismo, movimento que inaugurou a arte moderna, avançou ainda mais nesse processo de rompimento com a arte clássica, iniciando uma pesquisa sobre a luz, a cor, ou seja, os próprios elementos das artes visuais passaram a ser os objetos de investigação artística. Vários pesquisadores se interessaram pelo estudo da cor e dos fenômenos luminosos e pela sua relação com a nossa percepção das cores. O impressionismo procurava retratar a influência da luz na percepção das cores. Observe a imagem ao lado, como as figuras são construídas, como são seus contornos. Essa de cima, tá? De baixo é de Picasso. O impressionismo revolucionou a concepção da pintura e abriu definitivamente as portas para os movimentos de vanguarda artística do final do século XIX e início do século XX. Entre eles, os primeiros foram o expressionismo, o fauvismo, o cubismo e o dadaísmo.
Os movimentos de vanguarda pretendiam romper com a forma de concepção artística acadêmica, não concebendo mais a arte como uma mera representação da realidade. As vanguardas investiram nas pesquisas dos elementos constituintes das artes virtuais, que no caso era o ponto, a linha, a cor, a forma, entre outros, valorizando a liberdade de expressão artística. Observe a imagem a seguir, como os corpos são representados. Você consegue traçar a linha de perspectiva nelas, que aí no caso é essa aqui de Picasso, ó, como é que ele fazia, ó, a obra dele. Esta obra de Pablo Picasso é primordial para o estudo do modernismo na arte. Por quê? Perceba a deformação das figuras humanas, a geometrização, o rompimento com a perspectiva e o uso de referência de máscaras de culturas africanas. Tudo isso causou espanto no público, imagina, e marcou uma ruptura com a concepção sobre o espaço da pintura e das formas. Então aí nós temos, né, mais um pedacinho na página 122, gostaria que vocês lessem, que aí vai falar sobre outros tipos de obra. E nós temos um jogo rápido aí na página 123, que diz assim, ó: aprecie com um colega, no caso não dá, mas vocês vão apreciar comigo, as obras da rua Dresden de Kirchner e interior de uma família enferma de Lázaro Segal. Quais são as semelhanças e diferenças que vocês percebem nessas obras? Olha, essas obras estão aqui na página 122, tá? Elas duas usam a deformação da figura humana, ó. Tem essa e tem essa de baixo. Elas usam a deformação da figura humana como uma maneira de evidenciar a carga emocional da obra. Enquanto a obra Rua opta por cores fortes, a outra trabalha tonalidades de acordo com a família que está adoentada aí. Tem mais um pedacinho aqui, ó, a família adoentada. Depois vou falar um pouquinho sobre a Semana da Arte Moderna, seus desdobramentos, nós já vimos isso, né? Vocês vão ler aí mais um pouquinho, vocês fizeram até trabalho para mim sobre isso. No finalzinho aí vai falar sobre a pintura, né? De Tarsila do Amaral, também bem conhecida, ó. E eu vou pedir para vocês fazerem para mim as páginas 127 e 128. Para isso, vocês vão precisar ler, tá? Vocês leiam aí o que eu não li, porque é muita coisa para ler. E respondam para mim que eu coloco a resposta lá no grupo em PDF. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Vou finalizando por aqui mais uma videoaula. Beijos para vocês.